Oi, oi, tudo bem, pessoal? Então, aqui presente para levarmos mais um papinho, mais uma conversa sobre os processos energéticos que recebemos como estímulos para a construção da nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o Plutão em Aquário retrógrado. Ele ficou retrógrado nesse final de semana. E vocês sabem, porque a gente, desde ano passado, a gente veio falando, os astrólogos do mundo todo, sobre esse evento energético, que é o que significa Plutão em Aquário, pela importância que ele tem, né? Olá, olá, olá. Então, eu só vou relembrar um pouquinho o Plutão em Aquário, sem ser retrógrado, né? Falar dele. Ele não entra em Aquário há 248 anos, foi a última vez que ele entrou em Aquário. E ele vai ficar 20 anos em Aquário. Esse aspecto lento, né? É lento porque Plutão em Aquário se relaciona com mudanças sociais e coletivas muito importantes no mundo, a cada vez que ele acontece. Vai lá na estrutura das coisas. A maneira de se viver em grande parte do mundo, na maior parte do mundo, se transforma profundamente a partir dos estímulos dessa energia dentro da psique dos seres humanos todos. E há uma mudança palpável, enorme. Eu não vou repetir aqui essa última vez, que foi há 248 anos atrás, porque a gente já falou muito disso para trás, né? Mas o que importa é que quando esse trânsito acontece, situações concretas impõem mudanças, porque há uma necessidade de mudança na vida humana nesses ciclos. É um ciclo de mudanças que é necessário que aconteça, né? Seja porque se acumularam também coisas que não deviam ter sido mudadas aos poucos e não foram, né? E seja pela nossa necessidade natural de evolução, de crescimento, né? Só que a gente está vivendo, né, vamos dizer assim, esse período que a gente, como eu digo sempre, a gente está mudando de casa, mas não chegou na casa nova. Então é aquela confusão, né? Bom, então, nesse momento, né, esse Plutão em Aquário, né, desde que ele entra, ele traz uma das coisas mais significativas do nosso tempo, que a gente sabe muito bem aqui, né, com toda a sua luz e a sua sombra, que é o avanço tecnológico absurdo e da ciência, que tem uma relação direta com essa energia de Plutão em Aquário. E as questões políticas, sociais profundas que têm acontecido no mundo, né? E que estão relacionadas também com esse processo, também nos seus aspectos de luz e sombra, né? Porque toda mudança encontra resistências fortes, né? E aí, os padrões, as ideias, os conceitos velhos podem se apresentar como novos, fazendo parte da resistência ao processo inovador do Plutão em Aquário. Então, é como se as ideias e os comportamentos muito velhos pudessem se apresentar como novos mesmo. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo e é preciso estar alerta. Na política, né, gente? Quanta gente ultimamente se apresenta como sendo oposição ao sistema, mas estão trazendo, na verdade, as velhas e antigas ideias, como as guerras, porque nada mais antigo do que resolver as coisas através de guerras, né? Como o machismo, que ainda tenta se levantar através de várias, vamos dizer assim, organizações e manifestações, e preconceitos arraigados que não querem arredar o pé e que se manifestam, continuam se manifestando como se fossem coisas, na verdade, que deveriam ser... as pessoas que falam disso falam como se estivessem trazendo o novo contra um sistema que está instalado. E é como se o sistema inovador fosse o velho, tem uma inversão completa das situações e a gente tem que saber disso. Inclusive, essa inversão pode acontecer na nossa vida pessoal e a gente não perceber.
na vigência de Plutão em Aquário, né, a gente precisa estar muito atento para verificar se nós estamos querendo manter o que está velho na nossa vida e desgastado, fazendo apenas uma certa maquiagem de algumas mudanças muito superficiais aqui, outra ali, para mudamos ou mudei, né? Então, é preciso que a gente esteja atento a isso, porque tudo que acontece no coletivo tem um ressoar na nossa vida pessoal, e o da nossa vida pessoal constrói o coletivo, não é isso? A gente já sabe. Agora, também é claro que o que eu queria muito conversar com vocês é lembrar que eu não tenho nada, né? E a gente não deve ter nada contra o antigo, contra conservar certas coisas. Quando eu tô chamando aqui de, né, da resistência do velho ao novo, é aquele velho que significam atitudes e situações que vão contra a ampliação da vida, né? É disso que se trata, é disso que a gente está falando. Bom, o Plutão em Aquário vai ficar retrógrado, quer dizer, num movimento aparente de que ele está andando para trás, até 13 de outubro desse ano, né? É um bom tempo, né? São meses que a gente está falando. E o que é um Plutão em Aquário retrógrado? Ele se mantém em Aquário o tempo todo, mas está retrógrado, né? É a geração de uma energia capaz de nos fazer, eu acho, rever, então, pessoal, as últimas transformações e mudanças que foram vividas na vida pessoal ou na vida coletiva, para se verificar se são novas mesmo, em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa, né? A segunda é uma provocação de situações, né? Para que se veja se as mudanças estabelecidas de uma maneira muito intempestiva, muito intensa e muito rápida, né? Elas podem ter causado problemas também, exatamente pela intempestividade, pela rapidez. Então, Plutão em Aquário retrógrado vai ser uma oportunidade desses meses para a gente rever os problemas causados pelas mudanças, também na vida pessoal da gente e também na vida coletiva. Se tem problemas e eles precisam ser vistos, então eles emergem, os problemas vão aparecer mais, vão ficar mais visíveis, para que, senão a gente não enxerga, para que a gente possa então refazer aquilo, né, ter um processo de aperfeiçoamento. E também, de alguma maneira, surgem situações que provocam a gente testar o novo que ainda está sendo, vamos dizer assim, elaborado, que ainda não está completamente pronto, seja em termos de maneira da gente se comportar, de escolhas que a gente está fazendo na vida, seja no nível coletivo também. É como se fossem situações que nos testam, né? Tanto para ver se aquele novo realmente é a nossa escolha, quanto também testar o que a gente andou inovando para ver se a gente mudou de verdade, como eu falei antes, sabe? Ou se a gente fez só uma maquiagem. Então, isso vai estar acontecendo assim, muito, muito, muito direto. Além disso, né, situações externas, pessoal, podem ser altamente provocadoras de observações específicas, de temas aquarianos específicos na nossa vida. Então, vai ser um período até outubro, né? Segunda semana de outubro, a gente dá uma olhadinha assim, eu estou estagnada, ou estou estagnada em alguma parte da minha vida? Tem alguma parte da minha vida que está lá paradona e que eu não consigo mudar de jeito nenhum, né? Também, como é que eu ando vivendo a minha ousadia criativa, né? Ou se eu fico mais querendo procurar a minha zona de conforto, ficar quieta ali, ou quieto. Esse período desse ano é super importante para a gente poder definir o que é para a gente liberdade. Porque para cada pessoa, liberdade pode ser uma coisa diferente. A necessidade de libertar algo na sua vida ou em si mesmo pode ser completamente diferente. Então, o que é liberdade para mim? Né? Uma oportunidade que favorece energeticamente a gente chegar a determinadas conclusões importantes para então construir essa liberdade, né? Ou verificar que a gente tá usufruindo dela mesmo, né? E o que a gente pode ir além.
né? E se eu sou coerente com essa ideia de liberdade que, para mim, faz sentido, né? Então, é super importante. Mas ainda, é um período da gente verificar uma coisa que é importantíssima na nossa vida. Como é que vão as relações com os nossos amigos? Porque amigo é aquele irmão de alma, aquela irmã de alma, né? E que é, sem dúvida nenhuma, uma qualidade de relação que nos traz uma riqueza gigantesca. Então, como é que está a qualidade de relação com os meus amigos? Né? Eu tenho pessoas amigas, não em quantidade, mas eu nutro essas relações, eu me interesso pelas pessoas que são minhas amigas. Enfim, é um período também que dá, nossa, no corre-corre, a gente vai deixando pelo caminho, né? Então, nesse mesmo corre-corre que o Plutão em Aquário também ajuda a promover. Então, é como se a gente tivesse que rever para poder ir caminhando dentro das inovações, mas cada vez com mais equilíbrio, não menos, né? Bom, também claro que fica, como é que eu estou me relacionando com as questões coletivas? Eu fico só na minha bolha para tentar me proteger e nem saber o que pode existir de diferente daquilo que eu penso e que as pessoas que estão junto comigo pensam. Claro que hoje a gente tem que ter um filtro, vamos dizer assim, em termos de notícia, em termos de fake news, de tudo, até quando a gente aguenta, porque a gente é bombardeado todo dia com um monte de coisas também para nos deixar meio tontos e não fazer o que a gente precisa. Mas essa coisa, quando eu acho que está no mundo, é para a gente se relacionar com esse mundo dentro de uma medida de consciência, né? Eu tenho, então, por isso mesmo, desenvolvido a minha consciência a respeito de mim mesma. Tenho desenvolvido, ela está mais ampliada, ela vem ficando a cada dia mais ampliada. E a consciência a respeito da vida, a consciência, afinal de contas, do que significa eu estar encarnado ou encarnada aqui nesse planeta, exatamente nesse momento. Isso é completamente Plutão em Aquário, sabe? E claro que rever as nossas ideias pré-concebidas, porque muitas vezes os nossos medos fazem com que a gente já tenha uma ideia das coisas e a gente já coloque uma barreira antes de tentar viver cada coisa como uma nova oportunidade, sem ser ingênuo, é claro. Mas cuidar disso e muito, porque isso nos deixa estagnados, né? E sem a ampliação que a gente está sendo chamada a desenvolver. Bom, no nível coletivo, com o Plutão em Aquário retrógrado, a gente pode ver, quer dizer, tudo isso que eu falei agora é a provocação de Plutão em Aquário retrógrado, toda essa revisão, sabe? Agora, no nível coletivo, a gente pode ver aumentar, eu acho, se ampliar, expressões muito acentuadas de crises sociais, sabe? As polarizações que a gente sabe como é que estão podem ainda ficar mais intensas, né? Mais fortes entre os grupos. Então, é uma razão da gente tomar muito cuidado para a gente não cair na armadilha de ter o comportamento que a gente critica, né? É a coisa do velho que a gente não precisa mais. A gente precisa de uma largueza de olhar e de liberdade para nós e para todos maior. Então, um cuidado extremo, porque muitas vezes, quando a gente menos espera, a gente está enganchando com as outras pessoas, como tem acontecido, né, com tanta gente, e a gente fica com a atitude agressiva, né, muitas vezes, autoritária, que a gente tanto critica. Então, nós temos que ter a capacidade, de desenvolver outros caminhos para estar lidando com tudo isso. E a gente não precisa deixar de afirmar o que a gente sente como verdade, mas a gente encontra o caminho, a maneira, a forma firme, né, mais diferenciada, que não é pelo autoritarismo, não é pela violência, não é pela agressividade, né? Isso o mundo já é o velho do mundo mesmo, então a gente já sabe, né? E é por maturidade, não é nem por medo nem por ingenuidade que eu estou falando isso, e entendendo o que Plutão em Aquário representa e toda essa malha energética que é poderosa e muitas vezes as pessoas não
não estão nem aí de perceber, né? Bom, nesse período de Plutão em Aquário retrógrado, as mudanças bruscas podem continuar acontecendo de maneira muito intensa, né? É, é, e, e, e nos surpreendendo também do mesmo jeito para o bem e para o mal. Isso continua acontecendo, né? E a Luísa está dizendo que aqui a nossa casa é um exercício, sim, contínuo, né? Mas está muito intensificado com essa questão do Plutão em Aquário e agora retrógrado, tem todas essas características aqui. Bom, com essa retrogradação, os problemas tecnológicos podem continuar e até se intensificar. Os satélites, os apagões, os problemas com a eletricidade e até os problemas por conta das alterações climáticas que a gente sabe, né, que Plutão em Aquário às vezes tem uma relação muito forte com todos os desequilíbrios que podem vir, podem estar mais intensos. Bom, nós vamos lembrar agora, eu acho, uma coisa super importante, gente, que é relembrar a energia, os atributos da energia aquariana em cada um de nós. Em nós. Por quê? Assim, o nosso território interno e externo, pessoal, é onde a gente pode, tem autoridade para gerar mudanças efetivas, né? Então, se a gente não cuidar desse, as mudanças externas maiores, coletivas, não vão acontecer mesmo. E não adianta achar que isso também é ingenuidade, não é não, sabe? Sobretudo, mais do que nunca, nessa época toda de transformações coletivas, a coerência entre aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo e aquilo que eu sou na prática da vida é fundamental, né, que aconteça. Então, vamos lá, né? Vamos falar rapidamente aqui, só para relembrar, da expressão luminosa aquariana em nós e também na sombria, né? Porque nós estamos sujeitos a ambas. Então, saber como são nos ajuda. Bom, Aquário tem a ver com criatividade, com essa nossa força criativa, a gente sabe disso. E com a ousadia, porque, como sempre relembro, o que é criativo é novo. E para ser novo, precisa ter a ousadia de romper com o velho, porque o velho sempre opõe resistência. Então, criatividade e ousadia são atributos da energia aquariana em nós para a construção da vida. E, portanto, o questionamento. A nossa capacidade não de receber as coisas e aceitar tudo, muito pelo contrário. O questionamento é essencial. A adolescência é um período em que as pessoas estão deixando de ficar debaixo da asa dos adultos para encontrar a manifestação do seu próprio eu na vida mais consolidada. E é o período que mais se faz questionamentos, né? Claro que tem toda uma coisa de idade, de maturidade emocional que acompanha, mas o questionamento do adolescente, que está pungente de vida, é uma sinalização para nós que já estamos adultos há tempo, relembrar que a construção da vida depende de quanto a gente se questiona e não a gente absorve as coisas já prontinhas que alguém trouxe para nós, né? O impulso libertário é uma força aquariana maravilhosa. A própria relação com a humanidade é como se a força de Aquário fosse a força da gente amar, gostar da humanidade e da natureza, né? Dos seres todos. Aquário a luz de Aquário nos traz essa coisa da importância e muito daquilo que é humano, da humanidade. Por isso, né, a questão todas as questões ligadas à coletividade, comunidade, são assuntos sempre envolvidos com a energia aquariana. A inteligência racional, lógica, é o tipo de inteligência caracteristicamente aquariana, extremamente necessária, só não pode caminhar sem o sentimento, mas ela é super necessária para nos dar clareza sobre as coisas. Por isso mesmo, em épocas de intensificação aquariana, a gente tem o avanço da tecnologia e da ciência, é mais possível, né? Como a gente está vivendo aqui, né?
E essa afinidade pelas questões sociais, pelos conhecimentos, a sociologia, a antropologia, as políticas, enfim, tudo isso aumenta muito, né? O senso de fraternidade, né, e de transcendência são atributos aquarianos, da gente se sentir irmão e irmã de todos, né? Agora, como tudo tem a sua sombra, Aquário também vai ter as suas dentro de nós, para a gente nesse período ficar atentos, porque a possibilidade de transformação dessa integração desses aspectos é maior. Então, uma sombra aquariana pode se manifestar por muita teimosia, né? Dessa força aquariana achar que sabe o que é certo e acabou, e é aquilo que ela quer e não quer saber de mais nada. E por isso mesmo uma certa frieza, se desconectando do sentir e ficar usando a racionalização excessiva que não se importa muito, inclusive com a dor dos outros. Ó, que contradição, mas é isso mesmo, né? É uma polarização sombria oposta da energia luminosa aquariana, né? O distanciamento, então, a rebeldia, muitas vezes sem causa amadurecida, a pessoa é contra, mas é contra, né? E aí, como é que a gente constrói alguma coisa? E saber por que a gente é contra é fundamental para construir diferente, senão a gente acaba ficando igual, né? Então, ou acreditando em causas que são de interesse dos outros, não as nossas, né? O egocentrismo pode ser uma sombra do aquário, o orgulho, a vaidade, a intempestividade e a ansiedade. A ansiedade não só porque aquário tem muita criatividade e tem um desejo genuíno, legítimo e maravilhoso de colocar, e necessidade de colocar essa criatividade expressa no mundo, e muitas vezes não sabe como, e encontra muita resistência e não sabe trabalhar essa resistência, mas tem o lado sombrio da ansiedade mesmo, que é de um nervosismo, de uma pressa inusitada e que acaba prejudicando muito a pessoa e, às vezes, a colocar coisas, tanto falar, mas até fazer coisas dessa forma intempestiva, que não estão bem estruturadas, não estão bem acabadas e que causam muitos problemas. Razão pela qual o Plutão em Aquário retrógrado agora nos chama para rever as mudanças aí acontecidas que podem estar causando problemas, e os problemas devem aparecer então, tá, pessoal? Agora, a coisa mais importante quando a gente fala de aquário, que a gente precisa saber, é que a energia aquariana é aquela energia da ampliação da nossa consciência, da gente ir além. Quando a gente fala de transcendência, é ampliar essa consciência sobre quem somos e tudo, o que tudo isso representa e o nosso papel dentro de todo o cosmos, na verdade. Sem querer ser arrogante, de querer ser enorme, mas apropriados do nosso real tamanho. Esses tempos aquarianos são os tempos da gente sair da fé no sentido de acreditar por acreditar, né? Para a gente entrar na era do saber, que é bem aquilo que a gente sempre precisa relembrar, que o Jung nos trouxe com tanta clareza, objetividade, e que é bem popular hoje em dia nos meios de autoconhecimento, que quando perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, ele falou que não, e aí o repórter espantado falou não, porque ele dava tantas... Ele, inclusive, recebia tantas críticas porque ele deixava claro que ele tinha uma relação forte com o transcendente, com o ir além, apesar de preservar demais o olhar psicológico das coisas, né? E isso na ciência era de uma ousadia imperdoável, né? Como ainda hoje está melhorando, mas ainda é, né? E ele falou, não, eu não acredito em Deus, eu sei Deus. E é completamente diferente. É completamente diferente quando a gente acredita em alguma coisa, talvez tenha algo dentro de nós que no fundo duvide daquilo, a gente precisa acreditar. Quando a gente sabe, é uma coisa que está completamente entranhada nas nossas células, nos nossos átomos, nas nossas partículas do corpo, da alma e do espírito. Então a gente sabe, né?
E a gente está, essa energia aquariana é, sobretudo, uma provocação para a gente sair dessa era da crença para a era do saber, daquilo que faz sentido, significado maior para nós. É isso, minha gente. Então, até outubro, estamos trabalhando o Plutão retrógrado, vamos surfando nessa onda e continuamos juntos e juntas, né? E é isso mesmo, né? Ai, não aguento mais, estou trabalhando muito. Que nada, gente, né? A gente tem que pensar na amplitude dessa vida, que é uma experiência aquariana, da amplitude, que rege o cosmos todo, né? E falar, nossa, então não tem como a nossa vida cair na rotina, né? Não tem como ficar chata, muito pelo contrário. Beijo, tá? Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.